E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio dessa temporada 2025 do FBI Talks. Para você que caiu de paraquedas por aqui, o FBI Talks são as entrevistas que nós fazemos com as agentes oficiais do FBI Clube, que é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas do universo do empreendedorismo feminino. Lá a gente fala sobre comunicação, posicionamento, vendas e principalmente toda a parte emocional que envolve o CPF de quem cuida do CNPJ. Porque todas nós mulheres somos incríveis no que a gente faz, só que a gente infelizmente nunca foi ensinada e nem incentivada a aprender a empreender de verdade. É por isso que o FBI Clube existe e é por isso que o FBI Talks também existe, para dar palco para tantas mulheres incríveis, tantas empreendedoras maravilhosas, para poder inspirar você. E nesse episódio eu tô aqui com a Riane e eu quero te dar as boas-vindas à nossa entrevista. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Maravilhosa, vamos lá. Para começar, se apresenta brevemente para o pessoal e aí a gente já vai mergulhar um pouquinho na sua história. Olá, meu nome é Riane, trabalho com massoterapia, sou casada, tenho uma filha e tô nesse ramo há muito tempo. Que legal, a gente estava conversando nos bastidores que você já vem de uma linhagem de mulheres empreendedoras. Sim. E eu vou aproveitar esse gancho para contextualizar aqui para o pessoal. Se você está chegando aqui pelas primeiras vezes, eu gosto de dizer que eu, Gabi, sou mentora de empreendedoras e eu sou alucinada, apaixonada pelo poder das histórias. Não só histórias no geral, mas da nossa própria história de vida e do quanto isso de fato molda e conduz os nossos caminhos, mas acima de tudo é exatamente na nossa história que a gente consegue enxergar os nossos pontos fortes, as nossas fórmulas únicas, aquelas coisas que só a gente passou e que realmente transforma quem a gente é e se tornam, obviamente, os nossos diferenciais. E para além disso, eu costumo falar que a gente tem um hábito muito grande de olhar para fora e para muito distante da gente para poder se inspirar. Por isso que eu gosto tanto do FBI Talks, porque o FBI Talks traz histórias reais de mulheres reais que são seres humanos e pessoas reais com dores, desejos e momentos de vida, principalmente dentro do empreendedorismo, muitas vezes iguais aos que você está passando aí desse outro lado. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você fez nessa jornada profissional, não só empreendedora até hoje, e como é que você veio chegando até essa área da massoterapia que é tão incrível. Eu comecei desde pequenininha, assim, nunca trabalhei em CLT, então sempre vendendo lingerie, desde os 13 anos sendo babá. Então eu falei assim, eu preciso de alguma coisa. Mas eu não consegui fazer nenhuma faculdade, mas aí eu trabalhando, que minha mãe foi separada, então eu tive que ser o pai praticamente dos meus irmãos. Então nunca consegui fazer alguma coisa assim, foi empreendendo. E com algumas coisas que eu vendia de massagem, de produtos, eu fui fazendo a limpeza de pele. Eu falei assim, eu acho que é essa área que eu quero. Então, fui vendo, pesquisando, fiz um curso só de drenagem, avulsa mesmo, para ver se era isso mesmo. E eu comecei a gostar. E nisso, eu já comecei fazendo outros cursos e fiz a massoterapia. E nisso já consegui, falei assim, não, é essa área de cuidar das pessoas. E tô nesse ramo, assim, 13 anos e gostando porque você vai se aprofundando na parte da sensibilidade das pessoas. Que a gente não para. A gente tá bem ativa para lá e para cá e a gente não tem um momento nosso. Então a gente se cuida para cada um e a gente se fecha pra gente. Nossa, faz todo sentido. E você começou a se atrair por essa área da massoterapia porque você já tinha passado, conhecia alguém que era da área da estética, da beleza? Como é que foi que aconteceu isso? Não. Eu vendia o produto do Doutorzinho, que é o famoso Doutorzinho Nice Life. E ela vendia. E mostrava, Ri, você não quer fazer limpeza de pele com esses produtos? E eu fui começando a fazer. Aí eu falei assim, é legal. Aí eu falei assim, é isso, não é? E eu tive que parar um pouquinho, porque eu tive uma alergia de dermatite nas mãos. Então eu fiquei quase 1 ano e meio com dermatite, que eu não conseguia fazer. Aí eu falei assim, ai senhor, o que eu posso fazer? Eu preciso das minhas mãos, porque é uma alta cura. E nisso eu fui ao médico, mas ele falou assim, você vai morrer. Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, você tá muito estressada. Eu falei assim, mas eu não sou. Eu falei assim, então, você por dentro, você está. Então aí ela fechou assim, falou assim, olha, deu um chacoalhão. E nisso eu falei assim, não, eu preciso me cuidar. Aí eu comecei a fazer algumas terapias.
E falei assim, agora eu vou fazer a massagem. Aí foi nisso que melhorou a minha mão e eu fui fazendo. Falei assim, não, a massagem ajuda e muito. Eu gosto muito de conhecer histórias de mulheres empreendedoras e tem um ponto comum que eu percebo em muitas delas, que é o fato de terem passado por algo que foi impactante, que trouxe uma transformação interna, e aí essa transformação interna abriu portas para o que ela empreende hoje em dia. Com você, aparentemente, foi assim, né? E você já tinha passado por massagem, entendia que a parte das mãos, do relaxamento, podia ser terapêutico ou foi realmente uma descoberta? Como é que você foi se descobrindo nesse meio de caminho? Foi uma descoberta porque eu não gostava de massagem. Então, assim, até hoje eu não consigo ficar pra fazer alguém fazer massagem em mim. Caramba! Então, olha, assim, foi uma conquista pra mim, porque eu tive que fazer massoterapia. Eu falei assim, eu não vou poder fazer porque vão ter que fazer massagem em mim. No curso em si, né? Em si. Eu me formei em estética, sabia? Eu era maquiadora e fiz curso técnico em estética. Então, realmente tem drenagem, massagem e tal. Aí eu falei assim, eu vou ou não vou? E assim, o que eu vou fazer? Porque alguém vai ter que tocar em mim. Então, eu tinha esse tabu. Eu gostava de tocar em todo mundo. Então, foi assim, uma coisa diferente. E o professor até falou assim, já tem 2 meses, você não deitou na maca. Você fugia? Aí eu fugia. Aí eu falei assim, eu preciso, porque todo mundo fala que é bom. E aí foi nessa vibe que eu relaxei. Não sou muito ainda de deitar, de fazer a massagem, mas eu gosto de fazer mesmo, de tocar. Então foi assim uma descoberta, porque é a energia que a gente pega, né? De você ter a pessoa olhar assim e falar assim, nossa, você fez a massagem, eu senti tal coisa. Olha, você me deixou melhor. Então, assim, não é uma coisa só de estética. Nossa, né? Nem de longe, né? Então... O nosso corpo, ele vai tensionando, somatizando. A vida hoje em dia, ela está muito corrida, está muito louca. E às vezes, pra gente acompanhar o ritmo das coisas, a gente se sobrecarrega. Algumas entrevistas atrás eu tava falando, acho que com a Milier, sobre não nos tratarmos como máquinas, emocionalmente falando, mas fisicamente, às vezes, a gente acaba fazendo isso também, né? Então, a gente vai se segurando, né? Então, a gente pensa que pode fazer tudo, mas você tem que dar um escape pro seu corpo, porque senão ele vai levar você ao médico, você vai tomar remédio. E assim, vai assim, vou te procurar só com dor. Não procura só com dor. Porque você precisa desse momento, né? Então, é abrangente pra gente de conseguir. Nos bastidores você vinha falando também que sua mãe, sua avó sempre foram empreendedoras. A gente estava falando da sua filha aqui também. Você nunca nem cogitou ser CLT. Essas mulheres eram inspiração para você. Foi. A minha mãe, assim, ela faz artesanal, trabalha na feira lá no Embu das Artes também. Então, ela faz crochê. Que então, legal. Ela tentou levar para esse lado, mas eu não consegui fazer nada, nem correntinha. A minha avó também sempre foi de vender revistas. Então, era reunião, porta a porta, tapoeira. Então, eu sempre ia com ela. Então, eu achava esse negócio bem legal. E, para mim, CLT ficar fechada não era para mim. Então, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E eu me conheci na massagem. Que então, incrível. 13 anos já. 13. Aí, eu fiquei 5 anos, praticamente, trabalhando com pós-cirúrgico, com um doutor. Sim. Que ele me encontrou na parte que a minha filha fez cirurgia. E eu falei assim, eu posso fazer drenagem? Eu queria fazer alguma coisa, porque quando é criança não pode estar fazendo. Tem algumas coisas que não pode ter para fazer. Uhum. E aí ele falou, não, pode fazer, mas não precisa pagar não, só fazer uma massagem. Eu falei assim, não, é que eu faço. Aí ele, sério? Eu falei assim, eu tô precisando de alguém. Nossa, eu vou trabalhar para alguém assim, médico e tal. Aí ele falou assim, você pode ir na minha clínica? Eu falei assim, posso. E morrendo de medo também. Porque é uma coisa assim, trabalhar para você é uma coisa. Trabalhar para um médico, cirurgião, defeito das faces ainda, que ele era bem requisitado nessa parte. Aí fui. Fiquei 5 anos trabalhando com ele. Também foi uma adrenalina, porque pós-cirúrgico é totalmente diferente do seu ramo de massagem, você relaxar e você vê a pessoa toda costurada. Naquela situação com dor e assim, por que eu fiz isso? E você tem que mexer na parte psicológica ali também. Então, foi bem gostoso. Aí, depois da pandemia que eu vim pra cá. E como é que foi quando você começou a perceber que fazer massagem era além de fazer massagem, né? Porque isso que você falou faz todo sentido. O massoterapeuta, o esteticista, ele acaba sendo um pouco psicólogo, né? Como é que funciona isso pra você? E pra mim foi depois da pandemia.
Porque na pandemia você não podia fazer massagem, né? Uhum. Então, assim, eu fiquei travada e eu olhei assim, o que eu posso fazer, o que acontece. Aí eu fui estudando, aí eu fui fazendo escaldapé. Que aí o escaldapé, dependendo da situação, você pode ficar meio de longe, pega descartáveis. E eu falei assim, gente, é isso. É um toque, a pessoa precisa, porque na pandemia você não podia fazer nada. Então você ficou meio louco, as pessoas ficavam meio assustadas, depressivas, ansiosas. Então a massagem, eu falei assim, não, a massagem é além disso. A massagem é o autocuidado da pessoa se conhecer. Que não é nem só pra mim, é pra pessoa deitar ali, ou até a massagem no pé. Fala assim, nossa, eu tô com dor ali. E aí você vai conversando e a pessoa vai se soltando. Então, assim, você vai buscando o infinito ali pra se ajudar. E é legal que você usa todos os recursos que você tem, né? Você que é uma pessoa habituada a cuidar do outro, né? Você disse até que tá aprendendo a se colocar em primeiro lugar, etc. Mas imagino que em cabine deva ser muito satisfatório, né? Usar, além da parte técnica, a sua conexão emocional, a sua conexão energética com as pessoas ali, né? Sim. Eu uso várias coisas, mas só que de cada cliente é uma nova emoção, uma nova sessão. As pessoas falam assim, eu chego com dor, eu quero que aperta bem. Aí eu falei assim, eu vou fazer aqui de acordo com o que o seu corpo pede. Então, assim, você sente a energia, você sente mais calor, você sente, assim, mais vibração, você mais frio. Então, você olha assim, eu falei assim, nossa, o que é isso? Aí você vai pegando, você vai buscando, então é o que a pessoa tá passando. Às vezes está estagnado ali a situação, né? Da energia dela, que ela não sabe mexer, e você vai tirando. E após a massagem, a pessoa fala assim, nossa, tava quente aqui, você viu? A sua mão tava pegando fogo, mas era aquela energia das duas passando. Caramba. Então é bem gostoso, porque as pessoas falam assim, eu não sabia que tinha dor aí. Caramba. Eu não sabia que eu tava assim. E tem gente que falava, olha, eu não durmo em massagem. Eu falei assim, eu nem quero que durma, porque senão você não conhece a massagem, você não entende. E ela pegou e falou assim, eu dormi. E realmente, eu só mexi no pé, ela dormiu. Era o que ela tava precisando, talvez, né? Aí ela acordou e falou assim, o que você fez? Eu, nada, você se permitiu de você ter a massagem. Ela, mas eu nunca dormi, porque eu gosto de ficar olhando, eu gosto de sentir. Mas eu senti, ao mesmo tempo, tava fora de mim, eu tava dormindo. Então, assim, ela acordou mais revigorada. Que mágico. Então, é muito gostoso, porque cada cliente é uma emoção, assim, bem gratificante de falar assim, você tá no caminho certo. Ô, Ri, e eu sei que você trabalha também com os óleos essenciais de doTERRA. Como é que foi essa junção de... Porque pra mim, não precisa nem explicar, mas obviamente tem tudo a ver. Mas como é que foi essa junção pra você, essa descoberta? Na massoterapia, tinha um pouco de aromaterapia. Então, assim, a gente trabalhava um pouco, né, com os óleos, tanto da doTERRA, tanto de outras. E eu pegava aos poucos. Aí, eu só fazia massagem. Falei assim, não vou entrar nesse óleo, no óleo. E depois de muito tempo eu consegui identificar e a Jaque conseguiu também mostrar um pouquinho mais. Então foi essa junção de fazer a massagem, de ver a anamnese da pessoa e falar assim, olha, faz a massagem, mas tem um óleo. Então assim, já me refletiu porque me ajudou muito. Então a minha filha também precisou da parte de ansiedade. Então ela conseguiu usar o óleo. E ela melhorou, então eu falei assim, então é nessa junção que eu vou fazendo, vou juntando, unir. Então a pessoa vai fazer massagem, não é só massagem, ela vai fazer o escaldapé de acordo com a necessidade dela. Então assim, eu tô precisando disso. Aí eu coloco o óleo essencial mais específico para ela. Nossa, então, que incrível. Vai bem assim, mais além. A pessoa sai do seu mundo, né, agitado e entra na sala assim... É meu dia, meu espaço, aquele cheiro que ela precisa. Nossa, eu tô até... Você tá falando, eu tô sonhando aqui, ó, com uma... Preciso, inclusive, ir lá pra te conhecer seu espaço presencialmente. Porque eu gosto bastante disso. E só que eu sou o tipo de pessoa também que talvez esteja no piloto automático pra muitas coisas. Especialmente fisicamente na vida, sabe? A hora que você começa a falar, eu falo, poxa, por que eu enxergo tanto valor nisso? Vejo, faz todo sentido, mas tipo assim, eu não saio da minha rotina, do meu piloto automático pra incluir isso na minha vida, talvez me presentear, me cuidar nesse sentido. E eu acho que tem muita gente que pensa assim, não, ou simplesmente esquece disso, né? Eu acho que você precisa estar o tempo todo lembrando, falando e colocando isso na frente das pessoas como uma possibilidade. Tipo, você tá sentindo uma dorzinha aqui? Talvez a junção de, sei lá, um óleo essencial, mas principalmente da massagem, pode te ajudar mais do que um relaxante muscular, às vezes, né? Com certeza, na realidade. É porque muita gente, elas
nesse piloto automático, vai tomando remédio, vai tomando remédio. E o corpo tá mostrando pra você, eu não quero remédio, eu quero um momento meu. Eu quero relaxar um pouco. Então, assim, as pessoas vão lá pra mim, assim, acabada, com dor. Quero que você cure. Eu falo assim, eu não curo. Porque precisa ser de você. Então, o que você tem? Eu dá 2 semanas. Eu falo assim, em um dia você não vai conseguir. Então, assim, você vai pro médico, você vai tomar o remédio ali, só que você vai piorar, porque a sua cabeça, a sua mente não tá ali junto com você. Então, eu vou fazendo a terapia, vou mostrando. Eu falei assim, só que você não pode melhorar agora e não voltar mais. Pelo menos você tem que vir a cada 15 dias. Eu não falo assim, vem toda semana. Porque de pessoa também tem essas tarefas do dia a dia. E eu falo, pelo menos 15 dias, se dê a permissão de você sentir você. Porque quando a gente vai tomar banho, a gente só toma banho. Nossa, é um pilotão automático no banho. A gente não agradece pelo corpo, que é o corpo que segura você. Então, você toma banho, ele se esfrega. Pronto. Mas se você se agradecer, olha, você me ajudou, meu pé me ajudou, minha mão me ajudou. Então, vai ser um parâmetro para você. E quando você fazer a massagem, você vai conseguir relaxar. E nos seus atendimentos, além da massagem, você consegue, através da anamnese, fazer esse tipo de orientação também? Sim. Ajudar a pessoa a voltar para o momento presente? Sim, porque praticamente quando ela vai lá, a gente faz o escaldapé. Então, a gente faz essa anamnese e a pessoa se auto-escuta. Então, aí eu vou falando, ela vai puxando, não, é verdade, eu não faço isso. Eu falo assim, tá vendo? Você não faz alongamento, você não se dá um tempo. É tudo no automático. Fala assim, eu vou fazer tal coisa. Então, ela vai se vendo. A gente não fala assim, você tem que fazer tal coisa. Porque também, assim, a gente de fora, a gente consegue ver o que você poderia estar fazendo. Mas não é tempo ainda de você se permitir de fazer aquela coisa. Ou de dar um tempo para alguma coisa. E nessa, a gente faz o escaldapé, a pessoa se entende. Aí faz a massagem, aí volta. Aí a gente conversa um pouquinho mais. Para ver o que ela entendeu, o que ela pode estar fazendo. Que legal. E em uma sessão com você, no caso, por exemplo, a primeira sessão sempre envolve o escaldapés, porque é nesse momento que você tem a troca com a pessoa, de conhecê-la e tudo mais? Sim, mas eu sempre faço escaldapé em qualquer sessão, porque eu acho que é um momento que a pessoa precisa dela. Então, assim, a primeira sessão a gente fica um pouquinho mais tempo, porque tem toda a anamnese, né, de você entender. Aí na segunda, se você for vir, vai ter a massagem, mas com escaldapé também, porque a pessoa fala assim, é meu dia, então vai ter o escaldapé. Então a pessoa já vê. Quando não tem, fala assim, hoje não tem escaldapé? Aí eu, tem, peraí, porque aí eu deixo meio escondido. Mas é um momento, então sempre tem escaldapé. Isso daí é vamos dizer que é um diferencial e uma marca registrada sua. Porque se você só chegar lá fazer a massagem, você já sabe. Você já deita, você não desacelera. Nossa. Então, escaldapé, você tá ali, pô, aí eu sei que tem a massagem. Se colocar ali, entender que você está, né? O pé tem muito essa simbologia, né? Do estou aqui agora, né? Sim, porque da presença. Porque antigamente eram os pés que era lavado, né? Então, é bem antigamente. Então, assim, tudo que a friagem que você pega é pelo pé. Por isso que você falou pra mim, né, do pé, a gente pode passar no seu pé ou não sei o que lá. Eu falei, não, vai pegar no meu pé agora não, tava de sandália, tá carniça. Ela, que isso, menina? Tipo, faz parte do seu trabalho. Agora eu entendi o que você falou. Sim, porque não é como um todo. Então, assim, a gente quer ver o benefício pras pessoas, de entender o toque, né? Porque você não se toca, mas se a outra pessoa tocar, fala assim, nossa, meu pé tava doendo mesmo. E você sente aquela energia. Então, é muito bom. Caramba, e ouvindo você falar, tem uma coisa que me pegou muito aí. O quanto a gente esquece de agradecer pelas coisas que são simples, mas que são grandíssimos privilégios. O corpo, caminhar, o que dá sustento para você o dia todo, para você fazer tudo o que você sonha em fazer, quer fazer, né? Então, é nessa simplicidade que às vezes eu me pego pensando que sim, a gente precisa caminhar, sim, a gente precisa evoluir, se melhorar constantemente, mas eu acho que sempre lembrar de agradecer pelas coisas que a gente já tem, né, Ri? Sim, é o extremo, né? É uma importância maior que você tem, porque se não fosse o seu corpo, você não estaria aqui. Então, assim, você precisa cuidar dele, porque senão ele vai dando sinal pra você. É uma dor de cabeça, você toma remédio. É uma dor no pé, você toma remédio. Ou você faz um alongamento, você melhora um pouquinho. Só que aí o seu corpo vai dando sinal e você não vai vendo. Aí quando ele ataca mesmo, você vai pra onde? Pro hospital. Aí você chora, porque você precisa fazer um monte de coisa. E o seu corpo fala assim, eu te dei sinal, você não parou. Tive que parar. Então aconteceu esse fato comigo também, estudando. Eu tive uma crise de ansiedade, assim, que eu nem sabia, porque eu falei assim, eu sou zen.
Então, todo mundo fala assim, você é muito calma, você não briga. Eu falei assim, não tem, porque eu tenho que ver os dois lados. E eu fazendo o curso, eu tive uma crise e parecia que tinha muito espinho nas laterais do meu corpo. Então, você encostava, parecia que tava queimando e um porco espinho. Tendo essas crises que eu não sabia o que era, mesmo fazendo a massoterapia, eu falei assim, alguma coisa aconteceu, porque eu não me permitia. Eu queria cuidar de todo mundo e eu ficava ali. Então eu fiquei 3 dias assim, indo pra escola de ônibus e ninguém podia me tocar e eu chorava e eu falei assim, o que aconteceu? E o professor foi tocar em mim e falou assim, Ri, vem aqui. Ele me deixou na sala deitada. Ele, o que aconteceu? Comecei a chorar. Porque eu nunca fiquei assim, chorando. Ele, olha, você precisa parar. Precisa dar um tempo pra você. Aí foi um choque. Falei assim, como eu vou parar? Porque tem muita coisa pra me fazer, todo mundo depende de mim. Ele falou assim, se você não parar, o seu corpo tá te dando sinal, e esse é o pior sinal. Aí ele fez a massagem, pegando aos poucos. Aí ele foi liberando e eu começando a chorar mais. Ele, é você, não precisa conversar. Se você quiser conversar, a gente conversa. E nisso eu falei assim, não, preciso. Então, assim, a massagem, eu falei assim, é o meu remédio. Então, às vezes, eu falo assim, você não cansa de fazer massagem? Eu não, porque é uma coisa gostosa de ver que a pessoa saiu bem. E eu falei assim, você não pega energia, você não fica com dor? Eu falei assim, antigamente, sim. Antigamente, assim, você pegava a energia de todo mundo e você não sabia tirar. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Mas era de pessoas, né? E a pessoa também não sabia que tava com aquilo. Então, a gente acaba passando por essas experiências e depois você vai trocando a energia boa. Então, a ruim você joga fora e a positiva você manda pra pessoa. E só a experiência consegue trazer isso. A experiência, eu acho que não tem como não falar de Deus nesse caso. Ele escreve certo por linhas certas, não é nem linhas tortas. Sim. Ele te fez passar, experienciar fisicamente, para quando acontecer com alguém, você também ter mais repertório para lidar, mais empatia e mais ferramenta, né? Sim, eu falo que foi Deus mesmo, porque assim, a alergia que eu tinha, eu nunca imaginei que eu ia ficar. Minha filha tinha 2 anos, eu não podia dar banho nela. Então, assim, eu falei assim, gente, como pode? Minha mão ficava, minava. Quase em carne. Tava em carne, aí tava passando pro pé. Então, eu falei assim, eu preciso me cuidar. E assim, fiz todo tipo de exame e os exames não deram nada. Nada de alergia. A dermatite é emocional. É emocional. Aí tava dando no pé. Eu falei assim, não, dando no pé não dá, porque aí eu vou travar. Aí foi esse choque que a médica me passou e eu fui na massagem. Então, assim, eu agradeço muito porque foi o dom que Deus me deu. Que incrível. De cuidar das pessoas com as mãos. Que incrível, Ri. E aí, incluindo o doTERRA nisso, você usa nos seus atendimentos, em escaldapés, etc., mas também acaba recomendando pelas coisas que aparecem para você ali. Sim, eu uso em casa também, porque a gente vai conhecendo um pouco e através das pessoas eu uso lá, e muita gente não sabe o que é ainda, né? E eu vou mostrando os benefícios, aí eu vou colocando ali. Elas vão gostando, eu vou indicando, assim, porque aí é um processo. Porque eu faço uma coisa, se você não fazer também, não tem como. Faz a massagem. Ai, melhorou. Aí você vai lá, mexe tudo de novo. Ai, melhorou, mas tá doendo. Assim, mas você não fez por onde? Então, aí eu indico os óleos, a pomada, que ajuda bastante. Então, é um conjunto, porque na próxima vez que você for vir, você vai relaxar mais, você vai cuidar do seu corpo melhor. Você não vai ficar assim, ai, tá doendo, acho que ela vai apertar e vai ficar mais dolorido. Então, nossa, que incrível. Eu já fui uma enxurrada de gatilhos aqui. Muito em breve a gente conversa que eu quero ir lá fazer a minha massagem, porque eu sinto bastante dor. Tipo assim, dor no ombro, tensão, de estar sempre se ajustando. E eu acho que isso é simbólico também, né? Tipo, essa dor no ombro, além de ser física, é tipo estar sempre se ajustando, se medindo, posturada e tudo mais. Porque, querendo ou não, a maior parte do meu dia é preenchida pelo trabalho, e no trabalho a gente é exigida de determinados comportamentos, ajusta aqui, arruma lá, e acho que tá o tempo todo em estado de alerta nesse sentido, né? Prejudica também, né? Sim, é porque a gente tá ali no automático, então assim, você precisa se cuidar. Então, assim, a massagem, ela vai nisso. Então, essa pressão que sente, é que você tá sobrecarregada. Incrível. Mesmo que a gente ache que não, mas cada movimento ou cada dor, ela tem um lado emocional. Então, a gente consegue fazer o alinhamento de ver onde está a disfunção para aquela dor melhorar em você.
Então, a gente vai fazendo todo esse gatilho, porque é o lado emocional. Aí tem gente que tem muita dor nas costas, muita dor de cabeça. Então, assim, a gente vai na parte física, porém na parte emocional. Então, a gente vai lidando com a pessoa para ela entender o que tá acontecendo. Por que você tá com dor de cabeça? Muito legal. Não é só por causa de, eu pegou um resfriado, ou você tá com sinusite, rinite. Porque também a rinite, sinusite é a parte emocional. Tudo tá ligado às nossas emoções, né? Não tem muito pra onde correr. E falando de empreendedorismo mesmo, apesar de você sempre ter sido empreendedora, me conta um pouco desse momento de jornada. Como que é pra você se descobrir como uma empreendedora e também essa coisa de você falou, eu tô aprendendo a pertencer a esse mundo, ser vista, ser reconhecida e tudo mais. Me conta um pouco sobre isso. Empreender sempre assim, a gente vai fazendo, né? Mas nunca naquele, olha, ser empreendedora. Então, agora, faz uns 3 anos que eu tô aqui focada nisso e você olha assim, empreendendo e fala assim, nossa, é tudo isso pra mim? Tá acontecendo tudo isso de verdade? Porque você buscou. Mas é assim, tem várias coisas, altos e baixos, de você fazer tudo certinho, de você buscar mais clientes, do que você tá fazendo. Então, assim, é uma jornada bem diferente do que você, faço venda, isso, aquilo. Agora é um produto que eu tenho, a mão de obra que eu tenho da massagem. E tem que focar em várias coisas. Então, tá bem complicado. Lidando como uma empresa para além de uma prestação de serviço, né? Muita coisa para aprender. Muito ainda, porque olha, assim, pertencer em você, de você buscar e ao mesmo tempo você entender assim, tá fluindo para você. Então, já tá buscando nessa parte e, assim, dá um pouquinho de medo, mas, assim, é isso que eu quero. Então, tá fluindo porque tá acontecendo que as pessoas estão gostando. Então, a empresa já tá crescendo. Faz todo sentido, eu fico muito feliz de ouvir isso. E pra gente ir caminhando pro final, eu sempre gosto de pedir um aconselhamento. Então, entendendo que a galera que segue a gente aqui, sendo agente do FBA Clube ou não, na grande maioria são empreendedoras. Com base na sua trajetória, na sua experiência, que conselho você daria pra essa mulherada empreendedora? Nunca desistir do seu sonho. Porque quando tem aquele sonho, é porque você pode. Então, não precisa ficar xoxa, porque um dia acontece, como aconteceu comigo de muito tempo, e eu tô aqui realizando o grande sonho de ser massoterapeuta. Incrível, e não deixar de se cuidar no meio do caminho, né, Ri? Sim. Porque não tem CPF que sustente uma jornada sem estar fisicamente bem, emocionalmente bem, né? Sim, porque não tem como. Arrasou! Muito obrigada pela troca, obrigada por se apresentar, por dividir com a gente esse propósito lindo. Muito em breve quero deitar na sua maca e passar por um escalda-pés. Por favor, vai gostar, não vai querer sair. Pode deixar. Gente, todos os contatos da Ri vão estar aqui, como sempre. Deixa eu aproveitar, então, aqui esse encerramento para te fazer um convite também, se você é de Jundiaí ou regiões próximas, venha conhecer o FBA Clube, venha entender na prática o que é esse clube de mulheres empreendedoras, conhecê-las pessoalmente, todo mundo que você vê aqui nas entrevistas, e para além disso, quem sabe você pode ser uma das próximas a estar aqui contando sua história de transformação e inspirando outras mulheres também. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Um beijo para você que está aí do outro lado e até a próxima. Tchau!